Gravação iniciada. Retomando, então, os julgamentos da sessão do dia 16 de dezembro, período das 14 horas, vamos ao item 141 da pauta, processo final 2010-39, CMP Componentes e Módulos Plásticos Indústria e Comércio Limitada. Relatoria, conselheiro Leonardo. Haverá videoconferência pela doutora Simone, o qual peço para que seja convocada para estar na sala. Ok, farei a convocação. Item 141 da pauta, doutora Simone. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. A patrona já foi convocada, presidente. Obrigado. Qual que é o item mesmo? 141. Tá. Boa tarde. Boa tarde, doutora. Conselheiros. Tudo bem? Tudo bem. Simone. Então, tá bom. Isso. Doutora, nós vamos iniciar o julgamento do item 141, na qual a senhora é a patrona e fará a sustentação oral. Nós vamos começar com a leitura do relatório pelo conselheiro Leonardo, logo após o prazo para a sua sustentação oral. Com a palavra, Leonardo. Obrigado, presidente. Cuido do presente processo de pedido de ressarcimento de IPI, referente ao quarto trimestre de 2006, indicado no despacho decisório, emitido em 5 de outubro de 2010. O valor total do crédito solicitado através do Perdecomp, final 1752, foi de R$ 714.098, mas o valor do crédito reconhecido foi de R$ 527.802, em razão da constatação de que o saldo credor passivo de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado e da ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos em procedimento fiscal. Cientificado do despacho decisório, o interessado apresentou manifestação de inconformidade. A decisão recorrida julgou improcedente a manifestação de inconformidade e apresenta o seguinte emenda, eu a transcrevo. O recurso voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva, contendo em breve síntese que, ao contrário do que entendeu o DRJ, faz jus à integralidade do crédito do IPI apurado ao final do quarto trimestre de 2006, pois o montante de R$ 614.070, vinculado ao terceiro trimestre de 2006 e que compôs a apuração do referido saldo credor, foi estornado no seu livro de registro de apuração do IPI, RAIP, nos meses de transmissão dos Perdecomps, ali indicados. A instrução normativa SRF 600/2005, vigente à época da transmissão dos Perdecomps, também autorizava a utilização do saldo credor de IPI apurado ao final de cada trimestre calendário, para a compensação de débitos próprios mediante transmissão de Perdecomp, sendo que o artigo 17 determinava que no período de apuração em que fosse apresentado o pedido, o estabelecimento que escriturou os créditos deveria estornar em sua escrituração fiscal o valor aproveitado. Comprova o RAIP do mês de setembro de 2006, ao final do terceiro trimestre de 2006, que apurou o saldo credor de IPI, no valor de R$ 614.070, passível de ser utilizado na compensação de débitos próprios, mediante transmissão de Perdecomp. O valor do saldo credor foi, inclusive, reconhecido pela Receita Federal após fiscalização realizada nos autos de final 2010-94. Em outubro de 2006, transmitiu o Perdecomp, final 6819, visando a utilização de parte do saldo credor de IPI apurado ao final do terceiro trimestre de 2006, no valor de R$ 413.032, para a compensação de débitos próprios. No RAIP de outubro de 2006, primeira competência do quarto trimestre e mês de transmissão do Perdecomp, final 6819, recorrente carregou a integralidade do saldo credor apurado no trimestre anterior, R$ 614.070,
mas lançou a débito o valor de R$ 413.032, que já havia sido utilizado no Perdecomp. O lançamento a débito do montante de R$ 413 mil representa o estorno na escrita fiscal da recorrente do crédito do IPI já utilizado pelo contribuinte. Com a utilização de parte do saldo credor do IPI apurado no terceiro trimestre de 2006, para compensação administrativa, remanesceu para utilização na escrita fiscal o saldo credor no montante de R$ 201.037, resultado da diferença entre os R$ 614.070 e os R$ 413.032 estornados. Após o cotejo entre os débitos e os créditos no mês de outubro de 2006, apurou um saldo credor de IPI no valor de R$ 328.830, que foi transportado para o mês subsequente. Em novembro de 2006, o saldo credor apurado foi de R$ 586.550, conforme comprova o RAIP do período, também junto ao recurso. O saldo credor de IPI apurado no RAIP de novembro, R$ 586.550, foi transportado para o período subsequente. Assim, em dezembro de 2006, mês de encerramento do quarto trimestre de 2006, apurou o saldo credor de IPI, no valor de R$ 728.840, conforme RAIP do período. Em janeiro de 2007, transmitiu o Perdecomp, final 6826, visando a utilização do valor remanescente do saldo credor de IPI apurado ao final do terceiro trimestre de 2006. No Perdecomp, final 6826, pleiteou a restituição com compensação do valor de R$ 244.355. Como o Perdecomp foi transmitido em janeiro de 2007, o estorno do valor pleiteado também foi realizado nessa competência. O RAIP do mês de janeiro de 2007 comprova que estornou um montante de R$ 410.014, que é composto pelo valor de R$ 244.355 referente ao crédito pleiteado no Perdecomp, 6826, e pelo valor de R$ 165.658, que se refere ao crédito pleiteado no Perdecomp 1752, objeto desses autos, que fecha ali o valor de R$ 410.014. Parte do saldo credor apurado ao final do quarto trimestre de 2006 foi pleiteado nos Perdecomps objeto destes autos, tendo promovido nos respectivos meses de transmissão dos pedidos o estorno na escrita fiscal da integralidade dos créditos pleiteados. Da mesma forma, em abril de 2007, estornou no RAIP do período o valor de R$ 227.466,29, que foi pleiteado no Perdecomp final 5102. Resta comprovado, portanto, o equívoco do acordo recorrido, pois os créditos de IPI pleiteados dos Perdecomps 6819 e 6826, vinculados ao terceiro trimestre de 2006, efetivamente existem e foram devidamente estornados no mês de transmissão dos pedidos. Também foram corretamente estornados os créditos vinculados aos Perdecomps finais 1752, 9984, 2758 e 5102. Os documentos e explicações apresentados não deixam dúvida sobre o seu direito à integralidade do saldo credor do IPI, vinculado ao quarto trimestre de 2006. Ainda que se entenda que se equivocou ao indicar o Perdecomp final 6826, que o crédito de R$ 244.355 seria vinculado ao terceiro trimestre de 2006, pelo fato desse valor compor o saldo credor apurado ao final do quarto trimestre do mesmo ano, mesmo assim deve ser validado o seu direito à integralidade do saldo credor pleiteado nos autos. Restou comprovado que todo o valor pleiteado foi estornado no seu livro de registro de apuração do IPI, nos respectivos períodos de transmissão dos Perdecomps, e o estorno dos créditos pleiteados importa a diminuição do saldo credor do imposto, nos respectivos períodos, que no mês de janeiro de 2007 estornou tanto o crédito pleiteado no Perdecomp 6826, quanto o crédito pleiteado no Perdecomp 1752, que tal fato demonstra que o crédito remanescente do terceiro trimestre não foi utilizado em duplicidade no Perdecomp e para compor o saldo credor do quarto trimestre, pois o valor pleiteado foi estornado no RAIP. Assim, ainda que se entenda que teria se equivocado em indicar Perdecomp 6826 com o crédito 244.355 seria do terceiro trimestre de 2006, esse fato não trouxe prejuízo à fiscalização, pois todo o valor pleiteado foi estornado em sua escrita fiscal, com redução do saldo credor apurado em cada período, não havendo falar em utilização e duplicidade do crédito, que deve ser respeitado o princípio da busca da verdade material, subsidiariamente, pugnou pela realização de diligência fiscal. O processo foi convertido em diligência através da resolução 3201-001-530, de relatoria da conselheira Tatiana Josefovic Belissário, para que a autoridade de origem esclarecesse através de relatório fundamentado. Aí tem os quesitos da diligência.
Em atendimento requerido na resolução citada, foi produzida a informação 36/2020 de CRED e Ressarce. E, na sequência, a recorrente manifestou-se em relação ao resultado da diligência realizada. É o relatório, presidente. Ok. Doutora, a senhora tem o prazo de 15 minutos para a sua sustentação oral. Agradeço, presidente. Boa tarde, demais conselheiros, conselheiro relator. Depois de um relatório tão rebuscado, já com valores, eu vou me ater só ao que realmente importa em relação ao julgamento desse caso, né, que foi, na verdade, um descasamento entre o valor do crédito pleiteado pela empresa, mediante as suas informações informadas no PERDECOMP, e o valor dos estornos que foram realizados no recurso, nos livros de IPI. Como bem relatado, né, pelo conselheiro Leonardo, esse processo se trata de ressarcimento de crédito de IPI do quarto trimestre de 2006. E quando a empresa apurou esse crédito, ela buscou, no período anterior, uma parcela do crédito que havia remanescido naquele período. E aí fez o montante e transmitiu diversos PERDECOMPs, 4 PERDECOMPs, sempre indicando o crédito do quarto trimestre de 2006. Acontece que os estornos, a transmissão desses PERDECOMPs, eles se deram ao longo do último trimestre de 2006 e dos trimestres seguintes, né, em janeiro, fevereiro e abril do ano de 2017. E ao analisar esses fatos, a DRJ entendeu que o crédito que a empresa tinha requerido, ele se referia tão somente ao crédito decorrente da apuração do IPI do quarto trimestre de 2006, desconsiderando que os valores foram estornados nos períodos subsequentes. Por esse motivo, ela entendeu que não haveria um crédito remanescente para atender as compensações que foram declaradas. O que deveria ter sido feito nesse caso pela DRJ, e assim, acaba que houve um equívoco realmente na formatação e na informação do período, nos PERDECOMPs transmitidos pela empresa, e o que a DRJ e a fiscalização, né, quando ela foi intimada, quando ela foi solicitada para fazer a diligência fiscal, depois do primeiro julgamento do recurso voluntário, e o que ela desconsiderou foi a análise do RAIP, que é o RAIP que deveria dar subsídio mesmo ao julgamento, ou a análise que eles fizeram, e não só os PERDECOMPs que foram transmitidos. No RAIP é possível verificar e fazer devidamente o transporte de cada crédito, de cada período, e a comprovação dos estornos realizados. Então, o que a empresa fez foi o seguinte, ela consolidou o crédito decorrente do terceiro trimestre de 2006, transportou o crédito que remanesceu, né, depois de compensação com débitos próprios, ela transportou esse crédito para o quarto trimestre de 2006, transmitiu o primeiro PERDECOMP, informando que seria do quarto trimestre, transmitiu também um PERDECOMP do terceiro trimestre, fez a soma e verificou que eram suficientes. Depois ela foi transmitida outros PERDECOMPs em janeiro, fevereiro e março, mas sempre fazendo o estorno relativo no período correspondente à transmissão. Efetivamente, ela deveria ter informado outro período de apuração nos PERDECOMPs, mas se analisar a documentação, né, que é o RAIP mesmo, que não foi feito pela fiscalização, é possível verificar que todos os valores foram devidamente estornados. Conforme bem relatado aí pelo conselheiro relator, a IN 600 de 2005, ela prevê a possibilidade de utilização dos créditos decorrentes de ressarcimento de IPI, né, de créditos básicos de IPI, desde que eles sejam estornados. E como a gente comprovou, né, foi comprovado no recurso voluntário, o estorno efetivo desses valores, e que eles eram suficientes para atender as declarações de compensação transmitidas mensalmente, não há dúvida da existência desse crédito. Ele não foi utilizado em duplicidade em mais de um trimestre seguido. O RAIP, né, o livro de apuração do IPI, ele é contínuo. Então, todo mês, ele vai ter um retrato do final do mês do que aconteceu, quais foram os créditos apurados, quais foram os débitos, a compensação intra-RAIP e aquilo que foi estornado. Fazendo uma simples conta aritmética, é possível verificar, né, soma e subtração, é possível verificar a suficiência dos créditos que a requerente requeriu. E acaba que, ao informar, né, o período equivocado nas suas declarações de compensação, levou realmente a essa confusão pela DRJ e até pela fiscalização.
E, pelo princípio, né, da verdade material, o formalismo injustificado ele não pode ser causa para não reconhecimento de crédito, sob pena, inclusive, de enriquecimento ilícito da fazenda, né? Pelo fato de que a requerente tem crédito e ela vai ser obrigada a pagar os débitos que deixaram de ser compensados com um crédito efetivamente existente, comprovado por meio de documentação hábil, que é o RAIP. Então, se a fiscalização, no momento que ela foi solicitada para fazer a diligência, tivesse analisado de uma forma global todos os documentos apresentados pela empresa, ela teria constatado, sem dúvida nenhuma, que a suficiência dos créditos, a existência e insuficiência dos créditos e a suficiência para homologação das compensações declaradas. Então, conselheiro relator, são por essas razões que eu requeiro o provimento do recurso voluntário da recorrente, né, de forma que o formalismo no equívoco no momento de fazer a transmissão, ou indicar o período, né, na transmissão dos perdecombos, não seja utilizado, né, amplamente como óbvio ao reconhecimento de crédito existente. Muito obrigada pela atenção de todos e tenham uma boa tarde. Obrigado, doutora Simone. Vamos passar ao voto, então. Relator. Ok, presidente. Bom, pelo menos para mim, é uma intrincada, mais difícil aí, questão contábil ali e documental, que acho que ainda precisa ser dirimido pela fiscalização. Então, o recurso voluntário, ele é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de admissibilidade. E ele, portanto, toma conhecimento. Muito embora o presente processo já tenha sido convertido em diligência, entendo que não se encontra maduro para decisão em razão de ainda persistirem dúvidas para seu correto deslinde. É que, intimada a se manifestar sobre o resultado da diligência, a recorrente trouxe minuciosa petição, e folhas 693 e 707, contrapondo o resultado final da diligência fiscal, e suscita dúvidas relevantes e que merecem melhores esclarecimentos. Em especial, o argumento de que parte do valor de R$ 614.070 e que compôs a apuração do saldo credor do quarto trimestre de 2006, somente foi estornado pela requerente no seu livro Regime de Apuração IPI-RAIP, após o fechamento da apuração do saldo credor do quarto trimestre em janeiro de 2007. Segundo argumentado pela recorrente, isso fez com que parte dos valores referentes ao terceiro trimestre de 2006 fossem transportados para o quarto trimestre de 2006, e utilizados na composição do saldo credor preliminado, trazendo demonstrativos e reprodução dos documentos contábeis. Ainda, defende a recorrente que a diligência fiscal deixou de analisar a documentação apresentada que comprova a integralidade do crédito IPI pleiteado nos perdecompes, os enumero, e vinculados ao quarto trimestre de 2006. Nesse sentido, a verdade material deve ser buscada sempre que possível, o que impõe que prevaleça a veracidade acerca dos fatos alegados do processo, tanto em relação à recorrente quanto ao fisco. Não se está aqui a fazer crítica ao trabalho fiscal realizado, mas sim que todas as questões relevantes, repita-se, para o correto deslinde do processo sejam analisadas. Entendo que a dúvida razoável no presente processo apta a justificar a realização de diligência acerca da liquidez, certeza e exigibilidade do direito peditório, que justifica o retorno dos autos à unidade de origem para reanálise das questões postas pela recorrente ante os argumentos trazidos. Assim, compreendo que nova diligência deva ser realizada ante as divergências apontadas pela recorrente em sua manifestação encartada aos autos, as folhas 693 e 707. Diante do exposto, eu voto por converter o julgamento do recurso em diligência para que a unidade de origem 1. Reanalise e responda os questionamentos encartados na resolução 3201-001-530, considerando a documentação já trazida aos autos e a manifestação da recorrente consignada nas folhas 693 e 707. E, se necessário for, solicite outros elementos complementares. 2. Esclareça se os estornos na escrita fiscal realizados pela recorrente foram regulares e impactam de forma positiva a validar os créditos de IPI postulados. 3. Elabore relatório conclusivo acerca do crédito de IPI pleiteado. E 4. Dê ciência ao contribuinte com a entrega de cópias do relatório e documentos relacionados aos autos para que exerça o contraditório no prazo de 30 dias. É como voto, presidente. Ok, obrigado. Então, seria aí a necessidade da diligência em razão das considerações da contribuinte em relação
a realização da diligência anterior, né? Exato, presidente. Eu acho que ainda tem alguns pontos ali que eles podem ser melhor elucidados aí numa diligência, numa nova diligência. Tem duas questões que eu gostaria de pedir um esclarecimento. A primeira é a seguinte: no relatório da diligência, o fiscal falou que no terceiro trimestre de 2006 foi apurado o crédito final, o saldo credor final de 614 mil. E esse valor de 614 mil, ele foi objeto de 2 perdecomps transmitidas em outubro. Inclusive, pelo que eu entendi, eu fiz uma leitura rápida aqui, pelo que eu entendi, uma das decomps foi completamente homologada, a outra parcialmente. Então, quer dizer, esse saldo credor que tinha no terceiro trimestre de 2006, ele já foi objeto de perdecomps, segundo o resultado da diligência. A contribuinte alega que esse saldo credor do terceiro trimestre passou para o quarto trimestre de 2006, e que ele fez parte do saldo lá do final do quarto trimestre, que foi objeto do pedido que ela está alegando que seria o correto, né? Só que se esse do terceiro trimestre, ele poderia ser transportado para o quarto trimestre, mas só para absorver débito. Ele não poderia mais ser pedido como crédito no final do quarto trimestre. Essa é a regra. Quando passa de um trimestre para outro, ele só pode ser para deduzir débitos. E assim, pelo que eu li do resultado da diligência, eu não vi a manifestação do contribuinte, não deu tempo aqui para olhar a manifestação, mas está bem explicitado o resultado da diligência, todas as perguntas foram respondidas integralmente, inclusive informando o número do documento, o número do perdecomp, as datas, tudo. Por isso que eu não estou entendendo por quê. Não, tanto que eu faço a menção no meu voto, conselheiro, eu não estou fazendo crítica ao trabalho da fiscalização. Não, ele está querendo esclarecer. É que, com os argumentos que a recorrente trouxe na manifestação, ao resultado da diligência, eu fiquei em dúvida, né? Porque há uma situação ali intrincada contábil, dessas transposições de saldo credor de um trimestre para o outro, aí fez o estorno, né? Eu não... Mas eu poderia fazer uma pergunta à patrona? Sim. Essa informação lá do fiscal, de que o saldo credor no final do final do terceiro trimestre de 2006 foi objeto de 2 perdecomp, que ele já foi absorvido dessas perdecomp, está correta? Boa tarde, conselheiro Elcio. Na verdade, está meio correto, porque, na verdade, realmente teve o valor, né, de 614 mil, deixa eu até pegar aqui. Exato, é isso mesmo. Né, o valor de 614 mil, ele realmente foi apurado lá no final do terceiro trimestre, e ele foi utilizado mesmo em 2 perdecomps. O primeiro foi estornado no próprio mês, e o segundo foi carregado para o mês seguinte, e ele foi utilizado para compensar, né, juntamente com o valor apurado no quarto trimestre, ele foi, né, com a soma do valor que foi carregado no terceiro trimestre, unificados esses 2 valores, ele foi objeto desse segundo perdecomp. E com base, né, no valor que foi apurado no quarto trimestre, ele seria suficiente para fazer as 2 compensações, tanto a primeira quanto a segunda. E se o senhor me permite só um esclarecimento em relação à diligência, posso fazer? Pois não. Porque o fiscal, quando ele analisou, ele não se baseou nos documentos juntados, nem no RAIP, ele não fez nenhuma análise do RAIP que a empresa apresentou. Ele simplesmente pegou o que a DRJ já tinha falado e o primeiro despacho decisório também, e respondeu as perguntas somente com base na documentação fiscal e não com o RAIP. Isso eu percebi, realmente. Inclusive, ele cita até a manifestação de conformidade, né? Isso eu percebi. Sim, então eu penso que talvez o doutor Leonardo tenha ficado realmente com dúvida nisso, porque a documentação apresentada, né, que daria mesmo, apesar, né, de pode ter algum tipo de equívoco na declaração fiscal, na questão contábil, ela não foi analisada em sede de diligência. Exato. Bom, os esclarecimentos que eu queria eu já obtive. Tá ok.
Em condições de votar, já iniciar a votação? Alguém mais? Só uma consideração aí, né? Esse cálculo, né, foi feito pelo SCC, né? Foi feito de forma automática, né? Então foi feito com base na declaração do contribuinte, né? Não houve uma auditoria nos livros fiscais, né? Foi só com base no que o contribuinte declarou. E a diligência foi da mesma forma, né? Só com base no que havia sido feito antes. Não foram olhados os livros, né? Ficou meio amarrada, né? Pode iniciar a votação, Elcio? Sim. Pois não? Eu acompanho o relator. Ok. Marcos? Acompanhe o relator. Laércio, está presente? Com o relator. Márcio? Também estou acompanhando o relator, presidente. Pedro? Como disse a patrona aí, o meio certo, a meia diligência, né, não serve. Tem que cumprir a diligência, pô. Acompanha. Também acompanho, então, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência conforme as providências solicitadas pelo relator, que ele leu ao final do seu voto. Agradeço sua participação, doutora Simone. Tenha uma boa tarde. Eu que agradeço, presidente, relatores, demais conselheiros. Bom final de julgamento aí para vocês. Obrigado. Obrigado. Então, esse foi o item 141 da pauta, da pauta do dia 16 de dezembro até. Como havia dito no início dessa sessão, há o processo 33 a 36, que era do dia 14, foram transferidos. A pedido do contribuinte, foi deferido. Val, o patrono se encontra na sala? Sim, presidente, o patrono está presente. Tá. Laticínio Bom Gosto, relator é Elcio. 33 a 36. Posso fazer a convocação, presidente? Isso, pode fazer a convocação, por favor. Item 33 a 36 da pauta, doutor Carlos, seu processo será julgado agora. Por favor, verifique mensagem privada no chat. Não foi tirado de pauta, não, Paulo? Não, foi tirado os anteriores a ele. Ah, tá, eu anotei. Na verdade, não, nenhum deles. Não, peraí, alguém... Deixa eu ver O a patrono pauta. já foi convocado, presidente. Sim. Os anteriores nós julgamos. O anterior já julgou. Boa tarde. Boa tarde, doutor Carlos. Isto. Bom, nós vamos iniciar o julgamento dos processos que foram transferidos do dia 14 para hoje, esses processos da Laticínio Bom Gosto, 33 a 36. Perfeito. Eu só vou confirmar aqui que eles não tiveram pedido de retirada de pauta pela PGFN. Acredito que não. Não consta não. Pelo menos na última pauta que me enviaram, não consta. O relator fará a leitura do relatório, aí após darei o prazo regimental para a sua sustentação. Perfeito. Ok? Só peço que mantenha o microfone desligado para evitar interferências. Com a palavra, então, Elcio. Eu vou ler aqui a minuta aqui do 33, mas ele vale para o 33, o 34 e o 35. O 36 eu vou fazer à parte. Sim. Então, aqui é recurso voluntário contra a decisão da DRJ, que julgou improcedente a manifestação referente ao despacho decisório
e que deferiu apenas parcialmente o ressarcimento de créditos da COFINS não cumulativa do segundo trimestre de 2012. De acordo com o termo de verificação e encerramento da ação fiscal, a empresa industrializa e também revende produtos da cadeia do leite, queijos, ricota, iogurte, etc., tendo formulado o pedido de ressarcimento com base no artigo 17 da Lei 11.033 de 2004 e no artigo 16 da Lei 11.116 de 2005, de cuja análise glosaram os valores relativos aos seguintes itens: aquisições para revenda de leite fluido pasteurizado e alguns tipos de queijo sujeito à alíquota zero da contribuição, por força do artigo 1º, incisos 11 e 12 da 10.925. Devoluções de vendas tributadas e custos de fretes nas aquisições de leite in natura, com suspensão da incidência da contribuição, nos termos do artigo 9º da Lei 10.925. Em relação ao item A supra, a fiscalização destacou que a lei permitia a apuração de crédito somente em relação aos custos, despesas e encargos vinculados às operações comerciais, sendo que, por se tratar de compra para revenda, inexistia previsão para crédito dessa natureza, tendo o contribuinte parado de se creditar desses bens ou serviços a partir de dezembro de 2012. No que tange ao item B, a glosa decorreu do fato de que, por se tratar de devoluções de vendas tributadas, a lei não permitia o seu ressarcimento, tendo o contribuinte também aqui deixado de se creditar dessas operações a partir de julho de 2012. Quanto ao item C, a suspensão da incidência da contribuição, segundo a fiscalização, era de cunho obrigatório, compondo frete o preço final da mercadoria, tendo sido apurado que somente em relação a pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico do contribuinte, as referidas aquisições haviam sido consideradas tributadas, o mesmo não ocorrendo em relação às demais pessoas jurídicas. Após a ciência do despacho decisório pelo contribuinte, a repartição de origem manteve contatos com o interessado relativamente a compensações de ofício. Isso só constando, não é relevante. Na manifestação de conformidade, o contribuinte requeriu a reforma do despacho decisório com deferimento total do crédito, devidamente corrigido pela taxa Selic, ou sucessivamente o recálculo da proporcionalidade das receitas, ou ainda a realização de diligência, bem como a juntada posterior de documentos, sendo aduzido o seguinte: os créditos se basearam no artigo 3º das leis 10.637 e 10.833, tendo sido apurados com base na proporção da receita bruta oferida, nos termos do parágrafo 7º e 8º do referido artigo. O direito a crédito nas devoluções de venda encontra-se previsto no inciso 8º do artigo 3º das leis. De acordo com o artigo 8º, inciso 2 do artigo 9º da 10.925, a suspensão das contribuições nas aquisições de leite in natura somente se aplicava se se tratasse de fornecedor que exercesse cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda a granel, não alcançando, por conseguinte, as operações em que o frete fora suportado pelo adquirente, independentemente de constar ou não do objeto social do fornecedor a previsão da atividade de transporte. O parágrafo 3º do artigo 4º da IN 660 vedava a suspensão nas hipóteses de aquisição destinada à revenda, sendo que, tendo o fornecedor adquirido leite in natura com o intuito de revenda, nessa operação já teria havido a suspensão das contribuições, situação em que a mesma suspensão não se aplicava na operação de aquisição realizada pelo então manifestante. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 2º da IN 660, de 2006, nas notas fiscais de venda com suspensão devia constar a expressão venda efetuada com suspensão da contribuição, sendo que, inexistindo tal expressão nas notas fiscais e tratando de operação cujo transporte foi realizado por terceiro ou pelo adquirente, o direito a crédito se perfazia. O direito a crédito da contribuição para o PIS das aquisições de bens junto a associações em que a incidência se dava sobre a folha de salário, independentemente do fato de se tratar de uma tributação mais favorecida, pois a contribuição federal e as leis instituidoras da não cumulatividade das contribuições não faziam qualquer restrição nesse sentido. Direito à correção monetária, de acordo com a súmula 411 do STJ. Junto à manifestação de conformidade, o contribuinte trouxe uma planilha contendo informações sobre as notas fiscais de saída, bem como algumas notas fiscais de leite e derivados, e de conhecimento de transporte diferente mês de 2012, inclusive alguns relativos a meses não abarcados pelo período de apuração desses autos. A DRJ, ela
não reconheceu o direito creditório e a ementa está aí reproduzida. Segundo o julgador de primeira instância, o método estabelecido nos parágrafos 7º e 8º do artigo 3º das leis não dizia respeito à incidência ou não das contribuições, mas à existência concomitante de receitas sujeitas à incidência cumulativa e à não cumulativa, não servindo, portanto, para justificar ou esclarecer a tomada de crédito com base no artigo 17 da O 033. Destacou-se ainda no voto condutor do acordo que, mesmo não constando das notas fiscais a informação acerca da suspensão das contribuições das operações de aquisição de leite in natura, o adquirente tinha o dever de identificar a natureza de venda sob comenda. Quanto ao alegado direito de crédito da contribuição para o PIS nas aquisições junto a associações, registrou-se que, por se tratar estes autos de crédito COFINS, referida matéria era estranha à presente lide. Cientificada a decisão, requereu a reforma no recurso voluntário do acordo de primeira instância, reafirmando os argumentos de defesa. Em 17 de 3 de 2020, o recorrente trouxe aos autos, relativamente a diferente mês de 2012, cópias de notas fiscais de aquisição de leite, leite fresco, leite in natura, leite cru, etc., junto a empresas, associações e cooperativas, bem como cópias de conhecimento de transporte e do DACOM. É o relatório. Presidente, estão me vendo aqui? Não, não estamos, não. Então, eu estou acompanhando aqui, só vou abrir de novo, porque para minha câmera está aberta aqui. Vou entrar novamente, só um minutinho. Isso, tá. Enquanto isso a gente aguarda. É que ficou um tempo sem ele cinza. Agora me vem? Ah, ok. Ouvindo bem, né, também? Tá. Doutor Carlos, então agora o momento da sua sustentação oral, fica à vontade, tem um tempo de 15 minutos. Perfeito, senhor presidente. Muito boa tarde a todos os julgadores. Esses processos, são 4 processos de ressarcimento, eles dão conta de operação que a empresa Bom Gosto, hoje em recuperação judicial, realizou em operações de aquisição, né, de insumos, alguns deles eram produtos diretamente para revenda, nos períodos de 1º ao 4º trimestre do ano de 2010 e 2011, e do 1º ao 3º trimestre de 2013. Esses são, basicamente, esses 4 processos administrativos. Eu vou fazer uma sustentação abrangente para todos eles, ainda que, como já alertado pelo próprio relator, existe um dos processos que tem uma pequena diferenciação. No que diz respeito, senhor presidente, à questão referente à prova desse processo. Quando da fiscalização, o auditor responsável pela fiscalização da empresa não identificou na diligência que ele realizou prova suficiente para demonstrar que, dentre um grupo de fornecedores da hora recorrente, não possuía esse grupo a função de transporte da mercadoria que havia sido vendida para a hora recorrente. Isso é fundamental, essa constatação, pelo fato de que, quando da fiscalização, ele intimou todos os fornecedores da hora recorrente e, do retorno dessa intimação, ele segregou em 3 grupos distintos. O grupo que reconheceu que fazia as vendas com suspensão das contribuições PIS e COFINS, portanto, teria a hora recorrente direito ao crédito presumido de PIS e COFINS nessas operações, e grupo que disse que fez a tributação de PIS e COFINS. Com relação a esse grupo que fez a tributação de PIS e COFINS, a diligência da fiscalização verificou nos atos constitutivos dessas empresas, identificou que, dentre as atividades que ela desenvolve,
também possuía lá a atividade de transporte de mercadorias. Na dedução da fiscalização, portanto, essas vendas, segundo ela, eram também realizadas com o transporte da mercadoria assumida pelo próprio fornecedor. E aí, no entendimento deles, ainda que tivesse essas empresas identificado que fizeram recolhimento das contribuições PIS e COFINS, ele identificou que, por força disso, restava evidente que os itens lá da Instrução Normativa 660, que no entender deles são obrigatórios, teriam ali configurado a figura da suspensão também das contribuições. E com relação a um terceiro grupo que não se manifestou, nem dizendo que tributou, nem dizendo que realizou as operações com suspensão, ele entendeu que não restou configurado as despesas realizadas com frete por parte da hora recorrente. Bom, a hora recorrente, como eu já alertei, é uma empresa que está em recuperação judicial, é uma empresa de laticínios com várias unidades pelo país, em diversos estados, fez uma sucessão de aquisições, desmembramento, constituição de novas filiais, unidades produtivas, enfim, ela tem uma atividade extremamente complexa, e nesse período aí, que abarcou a fiscalização do ano de 2010 e até o ano de 2013, ela teve uma série de mudanças nessas atividades dela. Por força de tudo isso aí, ela não teve, na oportunidade da fiscalização, a condição de apresentar com precisão todo o relatório de aquisições num período, juntamente com os conhecimentos de transporte, justamente para fazer prova frente à alegação da fiscalização de que ele estaria afastando aquela digamos assim, aquela resposta daquelas empresas que disseram que tributaram PIS e COFINS, de que pelos atos constitutivos dela, a menção lá de que elas também realizam atividade de transporte, presumia-se que naquelas operações eles também teriam feito a venda e custeado o transporte das mercadorias até as dependências da hora recorrente. Por força disso, ela fez depois um exaustivo trabalho de reunião de documentação. Hoje a documentação está toda ela disponível na sua exaustiva integridade de todo o período, e tanto que ela fez um pedido alternativo aí de baixa diligência para que fosse comprovado ou feita a conciliação aí dos conhecimentos de transporte das mercadorias com essas notas de venda. Mas o que nos torna aqui, o que é curioso aqui, é que dessa diligência da fiscalização, quando questionou sobre a figura da suspensão ou da tributação, ele considerou para aquelas aquisições que as empresas disseram que fizeram com suspensão, mas que não cumpriram a instrução da IN 660, ou seja, nas vendas, nas notas de fiscais de venda de produtos, essas que disseram que fizeram com suspensão das contribuições PIS e COFINS, na nota, não está ali na nota explicativa a obediência à Instrução Normativa 660, de forma que, no entendimento da hora recorrente, pela ausência de comprovação nas aquisições de que aquelas operações estavam com suspensão, tem ela o direito ao crédito integral. Inclusive, esse é uma dos julgados que nós mencionamos, tanto no memorial como no recurso voluntário, Acórdão 3302-001-989 da terceira Câmara da segunda turma ordinária, em que a turma também chegou a essa conclusão, de que era a responsabilidade do fornecedor indicar para o adquirente de que ele estava adquirindo mercadoria com suspensão das contribuições. E por essa ausência nessa comprovação aí, teria direito o adquirente ao crédito integral do PIS e COFINS ao invés do crédito presumido. Bom, esse é o panorama que nós temos hoje no que diz respeito às diligências que foram realizadas na empresa,
as documentações que foram juntadas, tanto na época da fiscalização como depois, até o recurso voluntário, onde ela demonstra ali de que naqueles casos em que existe a menção por parte dos fornecedores de que fizeram a suspensão, para adquirente não há o cumprimento da IN 660, de forma que ela entende que faz jus ela ao crédito integral das aquisições. Naqueles casos em que os fornecedores disseram que tributaram, se afasta aqui a alegação da fiscalização por essa presunção de que a figura da atividade de transporte estaria subtendida na operação, tendo em vista os atos constitutivos das empresas. Um outro dado importante, senhores julgadores, no que diz respeito à figura do crédito presumido. Na fiscalização, isso também é muito sutil isso, porque a fiscalização, a empresa fez o pedido de ressarcimento indicando o crédito integral das mercadorias, indicando o crédito integral sobre todas as mercadorias. Na fiscalização, ele diz o seguinte: olha, você não tem direito ao crédito integral, você tem direito ao crédito presumido. Nós estamos diante de um pedido de ressarcimento de crédito de PIS e COFINS. Na demonstração das obrigações acessórias, a empresa indicou como sendo crédito integral, mas a fiscalização está desclassificando para crédito presumido. Quando da realização dessa fiscalização, não havia a nova lei 13.137, de 2017, que deu ao crédito presumido, justamente nesse período aqui em que foi fiscalizado, a natureza de ressarcibilidade. Então, nesse nosso caso agora, em que nós estamos discutindo primeiro se ela faz jus ao crédito integral ou ao crédito presumido, tem um outro ponto que inova no próprio julgamento, que é o fato de que, no decorrer do processo administrativo, veio uma legislação nova, portanto, fato novo, e que dá a esse crédito, que se for reconhecido que ele é crédito presumido, a natureza de ressarcibilidade, tendo em vista a Lei 13.137, que alterou a 10.925, lá no artigo 9º, parágrafo 1º da 10.925, e que justamente esse período de 2010 até 2015, esses créditos apurados nesse período, tem o contribuinte o direito ao seu ressarcimento. Então, senhores julgadores, o que pede a recorrente em adição a tudo que já foi trazido no seu recurso voluntário é que, se de fato for reconhecido que a ela é devido o crédito presumido em algumas daquelas alternativas ali do grupo, seja das empresas que disseram que faziam a operação com suspensão, seja no que diz respeito às empresas que disseram que tributaram, mas que não existe comprovação do transporte efetivo assumido pela hora recorrente, que seja reconhecido, então, o direito ao ressarcimento desse crédito presumido que a fiscalização reconheceu como pertinente a esse período que foi solicitado pela hora recorrente. De forma, senhores julgadores, e aqui concluindo, pede provimento, então, ao recurso voluntário, se não na sua total extensão, pelo menos nessa menor extensão no que diz respeito ao ressarcimento do crédito presumido pela legislação que inovou nos créditos referentes a 10.925. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Carlos. Elcio, pode passar o voto? Só adiantando, Elcio, a sinalização aí, talvez, de 2 conselheiros que podem pedir vista no processo. Não entendi, não. Apenas que houve sinalização de 2 conselheiros que podem pedir vistas no processo. Ah, tá ok. Só para tomar conhecimento, caso ache por bem resumir o voto ou algo assim. Mas fique à vontade, teu critério.
O recurso é tempestivo, mas dele se toma conhecimento apenas em parte, em razão dos fatos a seguir apontados. Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório, em que se deferiu apenas parcialmente o ressarcimento de COFINS não cumulativo do segundo trimestre de 2012, em razão da glosa de créditos decorrentes de aquisições para revenda de leite fluido pasteurizado e alguns tipos de queijo sujeito à alíquota zero da contribuição, devoluções de vendas tributadas e fretes nas aquisições de leite in natura com suspensão da incidência da contribuição. Nesta segunda instância, o recorrente controverte acerca do seguinte: apuração dos créditos na revenda de bens com base na proporção da receita bruta auferida, nos termos do parágrafo 7º e 8º do artigo 3º das leis. Direito a crédito nas devoluções de venda, nos termos do inciso 8º do artigo 3º das leis. Suspensão das contribuições nas aquisições de leite in natura. Direito a crédito da contribuição nas aquisições de bens junto a associações. Direito à correção monetária pela taxa Selic. De início, deve-se registrar que, conforme apontou o julgador Acó, a matéria constante do item D, a supra, não se aplica aos presentes autos, pois aqui se controverte sobre crédito da COFINS, e não da contribuição para o PIS, razão pela qual dela não se conhece. No recurso voluntário, o recorrente tergiversa sobre essas aquisições junto a associações, passando a alegar que se trata de aquisições tributadas pela COFINS, inovando totalmente sua defesa sem qualquer comprovação, reforçando ainda mais a necessidade de não se conhecer dessa parte do recurso. Feitas essas considerações, passa-se a análise do mérito. Crédito, revenda, devolução de vendas e rateio. O recorrente alega que a glosa de créditos operacionalizada no despacho decisório teve por fundamento a suposição de que ele teria se creditado pelo método ordinário de apropriação de créditos nas aquisições de produtos para revenda, sendo que o método de apuração efetivamente adotado for aquele previsto no inciso 2 do parágrafo 8º do artigo 3º das leis. Está aí, os parágrafos 7 e 8º. Constata-se dos dispositivos supra que, conforme já havia apontado o julgador de primeira instância, o método de rateio proporcional a que o recorrente se ampara se refere, em verdade, à apuração dos créditos da contribuição não cumulativa na hipótese de sujeição da pessoa jurídica à incidência em ambos os regimes de apuração, a saber, o cumulativo e não cumulativo. Então, essa regra dos parágrafos 7º e 8º é isso. Quando o contribuinte se sujeita aos dois regimes, ele cria essa regra aí para fazer a apropriação dos créditos. Tal método não se presta, como pretende o recorrente, à apuração de percentual relativamente às receitas decorrentes de vendas de produtos no mercado interno tributadas, vendas com suspensão ou alíquota zero e vendas para o mercado externo, não incidência, a ser aplicado sobre a totalidade dos créditos a descontar, obtendo-se a partir daí os créditos proporcionais. Pois se a regra acima se refere à separação dos cálculos da contribuição de acordo com cada um dos regimes de apuração, cumulativo e não cumulativo, a que a pessoa jurídica se submete. Encontrando-se a apuração da contribuinte adstrita ao regime da não cumulatividade, como no presente caso, considerando-se ainda que esse fato não foi contestado pelo recorrente, os créditos serão apurados a partir de cada aquisição de produto destinado à revenda, apartando-se, logicamente, os casos em que a lei não permite apropriação de créditos. Mas tudo isso caso a caso, nos termos do inciso 1 do artigo 3º das leis. Aí, do valor apurado na forma do artigo 2º, a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a bens adquiridos para revendas. Do dispositivo supra, concluiu-se que o crédito será calculado em relação ao bem adquirido para revenda, sem maior complexidade, diferentemente do que pretende o recorrente. Esse entendimento, inclusive, faz cair por terra a defesa do recorrente quanto ao direito de crédito nas devoluções de vendas tributadas, pois, considerada cada operação dessa espécie isoladamente, constata-se assistir razão à fiscalização, uma vez que o artigo 16 da Lei 11.116, combinado com o artigo 17 da Lei 11.033, autoriza o ressarcimento em dinheiro ou via compensação somente nas hipóteses de vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência. Logo, tratando-se de venda tributada que é revertida pela devolução, o crédito a ser apurado com base no inciso 8º do artigo 3º das leis poderá ser utilizado apenas para desconto dos débitos da contribuição, não sendo passível de ressarcimento. Logo, mantém-se o mesmo entendimento adotado no procedimento fiscal e na primeira instância.
Aquisições de leite in natura, suspensão das contribuições. Para se contrapor às conclusões da fiscalização e da DRJ quanto às aquisições de leite in natura realizadas com suspensão das contribuições, o recorrente alega que referida suspensão, nos termos do inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 8º da Lei 10.925, se aplica somente se a pessoa jurídica fornecedora do produto exercer cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda a granel, não se aplicando, por conseguinte, aos casos em que o transporte é realizado por terceiros. A fiscalização, por seu turno, apurara que o contribuinte havia se creditado das contribuições nas acusações de leite in natura com alíquotas cheias e não via crédito presumido da agroindústria, sendo esta última a forma de apuração permitida por lei nos casos da espécie, pois, por se tratar de aquisição com suspensão, o crédito cheio não era devido. Argumentou a fiscalização que, mesmo que não tivesse constado da nota fiscal de aquisição do produto a informação acerca da suspensão, ela era aplicada aos casos sob análise, pois a lei a previu em caráter obrigatório, bastando que constasse no objeto social do fornecedor as atividades de transporte, resfriamento e venda a granel para se terem por configurados os requisitos da suspensão. Tal entendimento da fiscalização encontra respaldo na solução de divergência COSIT número 15 de 2012, e na solução de consulta COSIT 324 de 2018, em que se estipula que o descumprimento da obrigação acessória prevista no parágrafo 2º do artigo 2º da IN 660 não afasta a aplicação da suspensão. O recorrente contra-argumenta, aduzindo que, por ter sido ele mesmo que arcara com os custos do transporte do produto, os fornecedores não preenchiam todos os requisitos para a aplicação da suspensão, pois a simples menção da atividade de transporte no objeto social não era bastante para tal. Para fundamentar sua defesa, o recorrente transcreve trecho da ementa da solução de consulta COSIT 275 de 2017, que assim dispôs. Eu vou ler só o que está em negrito. Para fins da suspensão, entende-se como transporte a atividade de captação do leite no domicílio do produtor e a sua transferência até o domicílio da pessoa jurídica beneficiada da suspensão. Para fazer jus à suspensão, o transporte deve ser realizado pela pessoa jurídica beneficiada. Constata-se do excerto supra que, diferentemente da leitura feita pelo recorrente, o transporte previsto como um dos requisitos da suspensão é aquele realizado pelo fornecedor entre o domicílio do produtor rural do leite ao seu domicílio, pois é ele que é o beneficiado pela suspensão, não se exigindo, por conseguinte, que ele faça o transporte ao domicílio do adquirente, o laticínio, a agroindústria, do produto por ele vendido. O seguinte trecho da solução de consulta deixa claro esse entendimento. Pois bem, dentre as atividades cumulativamente exigidas ao captador de leite, transporte, resfriamento e venda a granel, a que por excelência o caracteriza é a da coleta de leite em cada produtor. Nota-se que o leite, quando no estabelecimento do captador, já cumpriu todas as condições cumulativas do inciso 2 no parágrafo 1º do artigo 8º da 924. Acho que é 925, né? Depende, assim, que o transporte a que o legislador se refere é o transporte até o estabelecimento do captador, onde ocorrerá o resfriamento, que já pode ter iniciado no transporte ou no próprio produtor, e a venda do leite a granel. Dessa forma, não resta mais nenhuma exigência quanto à execução do transporte subsequente até a indústria de laticínios, que pode ser feita ou por conta do vendedor, com ou sem a participação de terceiros, ou por conta do próprio comprador. Portanto, mesmo que o leite adquirido pelo recorrente tivesse sido transportado por terceiros ou pelo próprio recorrente, conforme prova os conhecimentos de transporte carreados aos autos, mesmo assim, a suspensão se aplica, situação em que não se permite o desconto de crédito na forma pretendida pelo interessado. Mesmo se o recorrente tivesse se apropriado do crédito presumido da agroindústria, que, conforme já dito, era a forma de apuração correta nos casos da espécie, ainda assim, ele não teria direito ao ressarcimento desse crédito, pois nos termos do artigo 8º da Lei 925 de 2004, tal crédito somente poderia ser utilizado para ser deduzido os débitos da contribuição apurada pela agroindústria. Bom, lá no recurso não teve essa questão que o contribuinte trouxe agora na defesa oral, que a lei lá de 2015, né, passou a permitir o ressarcimento desses créditos. Mas aí eu estava vendo, eu já consultei a lei aqui, e no caso aqui é 2012, né? Ele poderia pedir a partir de 2017, sendo que esse processo aqui,
ele é de 2014, então não se aplicaria também aqui, porque em 2014 ele já não poderia pedir esse ressarcimento, era só a partir de 2017. Mas isso não constou do relatório, só aqui da defesa. Ok. Além disso, a fiscalização demonstrou, após intimar parte dos fornecedores de leite, que eles preenchiam todos os requisitos da suspensão, pois realizavam as atividades de transporte, resfriamento e venda a granel, tendo eles informado que venderam o produto com suspensão, exceto os fornecedores que pertenciam, segundo a fiscalização, ao mesmo grupo econômico do recorrente. O recorrente alega que a fiscalização não apresentou as respostas dos fornecedores, apenas fazendo referência a elas em seu relatório. Contudo, referidas respostas constam das folhas 13 a 23 desses autos. Constatação essa que vem corroborar ainda mais com a falta de solidez dos argumentos de defesa do recorrente. O recorrente traz ainda uma alegação bizarra, segundo o qual o parágrafo 3º do artigo 4º da IN 660 de 2006 vedava a suspensão nas hipóteses de aquisição destinada à revenda, sendo que, tendo o fornecedor adquirido do produtor rural o leite in natura com intuito de revenda aos laticínios, já teria havido a suspensão das contribuições da primeira aquisição, situação em que a mesma suspensão não podia ser aplicada na operação de aquisição realizada pelo ora recorrente. Nada mais bizarro. Quando o dispositivo da IN 660 citado veda a suspensão quando a aquisição for destinada à revenda, ele está se referindo à revenda na agroindústria e não no fornecedor. A uma, porque nas aquisições dos fornecedores junto a produtores rurais e pessoas físicas, por exemplo, não incidem as contribuições, não justificando, portanto, a aplicação de qualquer tipo de suspensão. A duas, porque o crédito presumido decorre justamente da venda de produtos rurais para a produção da agroindústria e não para a revenda. Nesse sentido, afasta-se aqui também a pretensão do recorrente quanto a essas matérias. Correção monetária Selic. O recorrente pleiteia também o direito à correção monetária pela taxa Selic dos créditos não reconhecidos do despacho decisório, em conformidade com a súmula 411 do STJ. É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do fisco. Além de se referir a IPI e não às contribuições PIS/COFINS, a súmula supra prevê a correção monetária somente na hipótese de oposição ilegítima por parte do fisco. Hipótese essa totalmente alheia à situação fática desses autos, pois considerando-se o presente voto e a decisão da RJ, inexistiu qualquer resistência ilegítima na repartição de origem. Não bastasse isso, tem-se a súmula CARF 125, que assim estipula. No ressarcimento da COFINS e do PIS, não cumulativos, não existe correção monetária aos juros. Portanto, trata-se de mais um investido inconsequente. Conclusão. Diante do exposto, vota-se por não conhecer de parte do recurso voluntário, relativamente às aquisições junto a associações, e na parte conhecida, em negar provimento. Ok, Elcio. Obrigado. Pode-se iniciar a votação, Leonardo? De minha parte, sim. Ok. Pode se manifestar. Presidente, observei aqui que a recorrente teve recentemente julgado um processo cujo acordo é o acordo 3301-008-675, de relatoria do conselheiro Marcelo Costa Marques de Oliveira. Ele foi o paradigma de um lote de repetitivos e me parece ser um caso muito semelhante com o ora em julgamento. As matérias envolvidas são a suposta ausência de escrituração da FB fiscal, da aquisição de leite in natura, da tributação pelas contribuições PIS/COFINS, vedação de suspensão das contribuições às aquisições de leite in natura destinadas à revenda, dos documentos fiscais que acobertaram as operações, o descumprimento das obrigações acessórias, créditos nas operações com associações, créditos nas operações com cooperativas e a correção monetária pela taxa Selic.
Em tais processos, repito, que formaram um lote de repetitivo, foi negado provimento ao recurso, unanimidade de votos, que está em linha com o relatado e votado pelo conselheiro Elcio. Então, eu acompanho na íntegra. Leonardo, qual o precedente aí do Marcelo? 3301 008 675. De quando foi? Foi julgado em 22 de setembro deste ano. E me parece que é bem semelhante ao caso aqui. Ele foi o paradigma de um lote de repetitivos, que envolveu diversos períodos aí de PIS e COFINS. Me parece ser a mesma matéria, muito parecida. Senhor presidente, só um esclarecimento de fato com relação a esse dado levantado pelo conselheiro. Qual é? Esse julgamento aí do dia 22 de setembro, desse repetitivo, na realidade, eles mantiveram a glosa da delegacia porque não aceitaram a documentação que o contribuinte juntou em sede de recurso voluntário. Então, em função da preclusão da juntada dessa documentação, eles não entraram especificamente no mérito das glosas, simplesmente mantiveram as alegações da DRJ, porque não ficou comprovada exatamente essa questão dos conhecimentos de transporte e a correlação deles com as notas de aquisição. Ok, obrigado, doutor Carlos. Bom, proferido o voto, né? Leonardo acompanhando. Acompanho. Tá certo. Pedro pediu a palavra? Gostaria de perguntar só, presidente, para o patrono. Eu me lembro do senhor, uma vez, eu acho, teve um caso até parecido. Tinha um cálculo muito complicado, a gente baixou a diligência. Não sei se acabou reconhecendo o crédito básico só, alguma coisa assim. Não tem nenhum precedente parecido da nossa turma para outra empresa que seja? Sim, provavelmente nós tivemos um caso, agora eu não posso lhe precisar se é a mesma turma, mas nós temos uns 5, 6 processos que envolvem a aplicação da IN 660, em que os fornecedores não cumprem com os requisitos da IN. E aí, por conta disso, se reconhece o crédito básico, tendo em vista a ausência por parte do fornecedor do preenchimento dos requisitos da IN 660, especificamente no que diz respeito na nota explicativa da nota fiscal, a menção lá de que aquela operação estaria abarcada com a suspensão das contribuições. E aí o conselho, pelas turmas, e aí eu citei aquele acórdão anteriormente, reconhece que por ausência dessa menção na nota explicativa da suspensão, é concedido então ao contribuinte o direito ao crédito básico. Nós tivemos, sim, na turma, uma baixa diligência, onde foi feita toda uma confrontação das notas fiscais de um determinado período. Eu me lembro que teve uma discussão parecida já. Eu vou ter que pedir vista, presidente, porque eu tenho que olhar nossos precedentes. Se o patrono achar também, puder juntar como memoriais aí, seria... Tá, ok. A gente já iniciou a votação, então sim. Agora, por favor, Pedro, aguarde então a sua vez de votar. Ok. Marcos, por favor. Eu estou acompanhando os autores. Não entendi. Acompanhando aqui. Márcio, não, desculpa, é Laércio. Presidente, tendo em vista que o conselheiro Pedro já sinalizou que vai pedir vista, eu vou proferir meu voto, como nós temos feito aqui, recorrentemente, o voto precário, depois, acompanhando o relator nesse primeiro momento,
depois de ouvi-lo, posso alterar. Mas, por enquanto, acompanho o relator. Ok, obrigado. Márcio? Presidente, estou acompanhando o conselheiro Elcio. Ok. Acompanhando o relator, na íntegra. Certo. Pedro, sua vez. Vista. Tá ok. Então, o processo sairá em vista para o conselheiro Pedro, só deixando consignado que o relator votou para não conhecer parte do recurso voluntário relativamente às aquisições junto a associações e, na parte conhecida, negou o provimento ao recurso voluntário, tendo sido acompanhado pelos conselheiros Leonardo, Marcos, Laércio e Márcio. Neste ponto, houve o pedido de vista. Então, ele retorna na próxima próxima reunião de julgamento. Agradeço, então, sua participação, doutor, em relação a esse... Não, ainda tem mais outros 2 itens. Né? Não, tem mais um só. Só mais um, permanece, então. Então, essa decisão, ela se aplica ao item 34 e 35, é isso, né, Elcio? Ou o microfone. Se aplica aos itens 33, 34 e 35. Isso, 33, 34 e 35. Com a palavra, Elcio, para o 36, assim que quiser. Ok. O 36 é igual a esses outros, só que ele é de PIS. E como ele é de PIS, aí já se conhece daquela questão das compras junto às associações. Então, eu vou ler só a parte do meu voto que fala sobre essas associações aí, essa parte das compras junto às associações. 92, está aqui. Então, vamos lá. O item 3 do voto, ele está identificado como PIS, crédito, aquisição junto a associações. Pode dar sequência? A fiscalização glosou os créditos relativos à contribuição para o PIS, incidente à alíquota de 1% sobre a folha de salários, por considerar que se tratava de tributo de natureza diversa da contribuição não cumulativa, pois que não decorrente da venda de mercadorias ou da prestação de serviço, inexistindo previsão legal para o desconto desses créditos. O recorrente, no seu turno, aduz que, independentemente do fato de se tratar de uma tributação mais favorecida, a Constituição Federal e as leis instituidoras da não cumulatividade não fizeram qualquer restrição ao desconto de crédito na apuração da contribuição pelo adquirente do bem ou serviço junto a associações. A Constituição Federal, assim, dispõe sobre as contribuições da Seguridade Social. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade por meio das seguintes contribuições sociais: do empregador, incidente sobre a folha de salário, a receita, o faturamento ou o lucro. Do disposto supra, constata-se que, efetivamente, as contribuições sociais podem ter diferentes fatos geradores, às vezes incidindo sobre o faturamento ou receita bruta, outras sobre a folha de salário ou ainda sobre o lucro. Contudo, o simples fato de se tratar de fatos geradores distintos não desfigura a contribuição social enquanto tributo destinado a financiar a Seguridade Social, independentemente se incidir sobre a folha de salário ou sobre o faturamento. A Lei 10.637 define as hipóteses em que não haverá direito a crédito dos seguintes termos: não dará direito a crédito o valor de mão de obra paga à pessoa física. Verifica-se que ainda existe previsão legal específica vedando o desconto de crédito em relação à natureza dos fatos geradores, restringindo tão somente a vedação à não incidência da contribuição na aquisição dos bens e serviços, que é o inciso 2 lá que eu esqueci de ler, quando não incide a contribuição. A medida provisória 258 instituiu a contribuição para o PIS incidente sobre a folha de salários nos seguintes termos: a contribuição para o PIS, com base na folha de salários, a alíquota de 1%, será paga pelas instituições de educação e de assistência social, instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e associações. Aqui as associações.
Diferentemente das leis instituidoras do Simples e do Simples Nacional, que vedam expressamente a apropriação de créditos e contribuições nas aquisições de bens ou serviços junto a optantes de tais regimes, a lei instituidora da contribuição para o PIS sobre a folha de salário nada disse quanto a essa questão. Nas importações, cujo fato gerador da contribuição para o PIS é definido pela Lei 10.865 como a aquisição de bens ou serviços provenientes do exterior, e não o faturamento ou receita bruta, a própria lei prevê a possibilidade de créditos devidos na apuração não cumulativa. Aí, o artigo 15. Constata-se, portanto, que o fato de se tratar de contribuições sociais incidentes sobre fatos geradores distintos não é empecilho por si só a geração de crédito, restando perquirir se, nos casos de inexistência de lei permitindo ou vedando o creditamento, este poderia ser ou não efetivado. Uma vez existindo previsões legais expressas, ora vedando e ora permitindo a apuração de crédito na apuração das contribuições não cumulativas, é possível vislumbrar, a princípio, que, ontologicamente, a apuração de crédito por si só não é incompatível com as diferentes formas de apuração da contribuição. A fiscalização argumenta que, como o PIS sobre a folha de pagamento incide sobre uma base menor, e é calculado como a alíquota também menor, em relação à alíquota de 1,65% da não cumulatividade, ele não poderia ser apropriado a título de crédito da contribuição não cumulativa. No entanto, nas aquisições de insumos, cuja tributação se dera na origem sob o regime da cumulatividade, cuja alíquota também é inferior à da não cumulatividade, inexiste vedação expressa à apropriação de crédito nessas situações, pois nos termos do inciso 2º, parágrafo 2º do artigo 3º da 10.637, somente se veda a apropriação de crédito nas hipóteses de bens ou serviços não sujeitos a pagamento da contribuição, sem discriminação do fato gerador dessa mesma contribuição. Contudo, independentemente de se tratar ou não de fornecedor submetido à apuração do tributo com base na cumulatividade, na não cumulatividade ou no simples, ou ainda se tratar de importação, está-se diante de incidências da contribuição para o PIS relacionadas a bens ou serviços que serão aplicados na produção ou serão revendidos. Neste último caso, somente quanto aos bens. Hipótese em que existe uma conexão necessária entre as fases anterior e posterior da cadeia produtiva. Na hipótese de aquisição de bens ou serviços junto a associações tributadas sobre a folha de salário, essa incidência da contribuição para o PIS não se relaciona a bens ou serviços, mas aos custos de mão de obra pessoa física, sendo que, considerando a vedação inscrita no inciso 1º do artigo 2º do artigo 3º da 10.637, transcrito a iuris, o creditamento pretendido pelo ocorrente mostra-se incompatível com a sistemática da não cumulatividade das contribuições. Aí o dispositivo passa a ser o seguinte: diante do exposto, nego provimento ao recurso. A diferença nesse processo dos demais é que aqui se enfrenta a questão do PIS, negando o provimento, assim como foi negando o provimento com esses fundamentos, e as demais matérias já foram enfrentadas no processo da COFINS. Né? Por dever formal, eu passo a colher os votos, que imagino que seja no mesmo sentido. Né? Leonardo. Com o relator. Marcos. Acompanha o relator. Laércio. Com o relator. Márcio. Com o relator, presidente. Pedro. Vista. Eu não posso manifestar, saiu em vista. Tá, então, igualmente, esse processo está saindo em vista. Processo 36. Agora sim, posso agradecer, doutor Carlos, a sua participação. Obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Bom trabalho a vocês. Até logo. Obrigado. Pessoal, falta só mais um item. Vamos dar um intervalo de 10 minutos, aí a gente retorna. Pode ser de 5 minutos? Não, vamos 10, 10 minutinhos, por favor. Tá bom.